Capítulo 16. Modificando as tradições. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer. 1 de Pedro 5, versículos 1 e 2. Quando Deus começou a renovar-nos, algumas de nossas tradições precisaram ser modificadas. A tradição do governo democrático era uma das mais fortes que tínhamos. Começamos a ver que a igreja primitiva não era democrática, era teocrática. Deus dava ordens aos apóstolos e estes as transmitiam ao povo. Também nomearam anciões para as igrejas, mas todos eram obedientes. Era uma igreja comandada pela cabeça e não pelos pés. O poder fluía do alto, passando pelo meio e até a base. Numa democracia, as coisas funcionam ao contrário. O poder está na base. A cabeça tem de obedecer às ordens dos pés. Não existe registro algum de Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, será que você poderia apresentar-se como obreiro voluntário para o ministério? Gostaríamos muito que você se unisse a nós, se desejar. O texto de Atos 16:3 diz o seguinte: Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e isso foi tudo. Os apóstolos tinham o direito até de definir a doutrina. O Novo Testamento não fala da doutrina de Jesus, mas sim da doutrina dos apóstolos. Eles eram infalíveis. Os problemas começaram a surgir quando esta igreja teocrática perdeu seu carisma, o poder espiritual. Os líderes se tornaram mais interessados no poder material e terreno do que no que vinha do alto. Eles conservavam a mesma forma de governo, mas o espírito se fora. Era como um estojo de caneta sem a caneta. Exteriormente pareciam os mesmos, mas por dentro estavam vazios. O Papa continuou a crer que era infalível, e eu entendo perfeitamente a razão disso. Afinal de contas, as cartas que Pedro escrevera, as cartas de João e as outras, eram toda a verdade. Por que não continuar assim? Ele poderia ter continuado, mas sem o carisma, sem a revelação divina dos céus, a igreja se tornou um elemento perigoso no mundo. Alguns de seus filhos, como Savonarola, João Hus, Lutero e outros, tentaram renová-la, mas a igreja não aceitou sua mensagem. Eles teriam trazido uma nova vida à Igreja Católica, mas em vez disso foram afastados dela. É assim que age o poder sem a revelação. Então, as igrejas protestantes reagiram e decidiram tornar-se democráticas. E isso foi bom durante algum tempo. Reconduziu aos leigos ao trabalho eclesiástico. Novamente, eles tinham que pensar, votar e trabalhar. Mas não foi a solução. No decurso da Idade das Trevas, o Papa se tornou o substituto da Palavra de Deus. E atualmente é o voto da maioria que se constitui nesse substituto. O povo continuava sem saber ao certo o que Deus estava dizendo. É por isso que dizia: vamos resolver essa questão pelo voto. A ideia é que obtiver mais da metade dos votos deve ser a vontade de Deus. A maioria nem sempre está certa. Foi a maioria que construiu o bezerro de ouro no deserto. Foi a maioria que deu as costas para Jesus após suas palavras registradas em João 6. E nesses dias, quando Deus está restabelecendo ministérios e carismas, iremos ter muitas dificuldades com a maioria. Não estou argumentando em favor de um governo de orientação episcopal, mas também não posso apoiar a forma democrática. Sem o carisma, nenhum dos dois é bíblico. Talvez, quando Deus operar a renovação, as pessoas de formação episcopal se mostrem mais acessíveis a ela, não sei. Elas já estão acostumadas a receber ordem de outras que não possuem a plenitude do Espírito,
O que farão se os seus bispos realmente se puserem em contato com Deus? A questão do governo eclesiástico já foi exaustivamente discutida através da história e creio que não pode ser resolvida, simplesmente por uma razão. Uma forma de governo estritamente bíblica não dará certo numa igreja não bíblica. A Bíblia fala da igreja em duas dimensões, a universal e a local. A igreja universal significa a igreja de toda a terra. Igreja local significa a igreja de uma certa localidade. Mas depois que ocorreu a Reforma Protestante, nós passamos a ter um novo tipo de igreja que não é nem universal e nem local. É a igreja denominacional. As denominações já experimentaram todo tipo de governo eclesiástico que se possa imaginar, desde as rígidas formas episcopais da direita, as formas presbiteriais do centro e até as congregacionais da esquerda. Mas, mesmo assim, não se achou a solução. Por quê? Porque não se pode instalar peças de carro Ford em veículos de fabricação Chevrolet. Para autos de marca Chevrolet, só podemos usar peças Chevrolet. O conceito de denominação não é o mesmo da igreja local do Novo Testamento. E, portanto, nenhuma de nossas formas experimentais de estrutura neotestamentária se encaixam nela. Certa vez fui ao Equador e vi ali as bananas grandes e doces que aquele país produz. E disse, que coisa boa, será que posso levar uma muda desta e plantar em minha terra? As nossas bananas são tão pequenas. E alguém me respondeu, bem, acho que não adiantará muito, o clima da Argentina é muito frio e lá não dará bananas grandes assim. O senhor teria que levar o nosso solo, a chuva e a temperatura. Teria que levar todo o Equador para o seu país. O mesmo acontece conosco. Fizemos uma viagem à igreja primitiva e descobrimos o batismo com o Espírito Santo e tentamos transportá-lo para a nossa igreja atual sem trazer o clima. Acabamos obtendo bananas pequenas e grossas. O que aconteceu? O Espírito Santo ainda é o mesmo do primeiro século, mas parece que foi diluído. Um galão dele para 100 galões de água fria. Nós o enfraquecemos. Nós simplesmente não podemos ter um bom governo eclesiástico bíblico numa estrutura eclesiástica não bíblica. Qual é a igreja bíblica? A igreja da localidade. A igreja de cada área é uma só. Não existem duas igrejas ou 3 ou 10. A igreja é uma só, assim como Deus é um. Quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, este quis saber qual era o seu nome. Em essência, Deus lhe respondeu o seguinte: Moisés, você vem do Egito, onde existem muitos deuses, e onde é preciso nomeá-los para se distinguir entre uns e outros. Mas existe apenas um Deus. Além de mim, não existem outros. Moisés não entendeu. Ele insistiu em saber o nome. E Deus disse, escute, se nós fôssemos muitos, precisaríamos de nomes. Mas eu não preciso de nome. Eu sou quem sou. Eu sou o único. Mas quando eu chegar ao Egito, terei que identificá-lo de algum modo. O que devo dizer? Bem, você terá que dizer apenas, eu sou, me enviou. Que nome estranho. O mesmo se aplica à igreja. Muitas pessoas me perguntam, de que igreja você é? Eu sou da igreja, respondo. De qual? Da igreja. Ora, deixe de brincadeira, você sabe o que quero dizer. De que igreja você é? Existe somente uma igreja. No Novo Testamento, eles nunca tiveram que arrumar um nome para a igreja, pois havia somente uma. Quando eu me encontrava na cidade de Charlotte, no estado de Carolina do Norte, disseram-me que haviam 400 igrejas naquele município. Isto não é verdade. Existe apenas uma igreja em Charlotte, partida em 400 pedaços. Só pode haver uma igreja em cada localidade. Precisamos descobrir um modo de ajuntar os pedaços novamente.
deveríamos ir ao topo do edifício mais alto do lugar e pedir a Deus o seguinte: Senhor, mostra-me a igreja desta cidade, tal como tu a vês. Mas nós somos míopes, pensamos que Deus está lá no céu, olhando apenas para a nossa congregação através de um longo tubo e dizendo: como tudo está bonito, que órgão bom que eles compraram, que lindo tapete instalaram. Olhe, a verdade é que ele está olhando para baixo e chorando. E com estas lágrimas está dizendo o que Jesus disse quando chorou sobre Jerusalém: quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Mateus 23, 37 e 38. Ele vê os vários pastores da cidade, todos unidos como um só corpo de pastores de sua única igreja. E eles são uma corporação só. Devem se reunir em grupo, ter comunhão uns com os outros, amar uns aos outros. Devem viver como viviam os 12 apóstolos da igreja de Jerusalém. Eles constituem o presbitério da cidade, os anciãos que estão encarregados do rebanho de Deus. Em alguns lugares, nossa estrutura é tão errada que chamamos os diáconos de anciãos, e assim temos uma situação estranha. Os anciãos se acham debaixo dos pastores. Não entendemos que no Novo Testamento os dois são a mesma coisa. Jesus é a cabeça que, na visão de João registrada em Apocalipse, caminha entre os candeeiros, que são as igrejas. A igreja de cada localidade é diferente da de outras. Suas características são específicas para as necessidades locais, assim como a igreja de Jerusalém desenvolveu-se de um modo e a de Antioquia de outro. Mas todas se acham sob o senhorio de Cristo, e através da liderança dos apóstolos e anciãos, o reino de Deus deve ser estabelecido em cada lugar. Será que esse conceito é muito estranho para nós? Será ele uma ameaça às nossas tradições? É verdade que não podemos simplesmente estralar os dedos e consumir com as denominações. Até o governo civil já espera que nós a tenhamos, mas isso não deve impedir que venhamos a discernir o verdadeiro corpo do Senhor de cada localidade. As santas tradições protestantes não podem servir de barreira para o crescimento.